Muito boa noite. Uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermudes Marim e a todos os irmãos e irmãs reunidos lá na congregação que pastoreia o reverendo Marco Joia, lá em Santa Rosa, Venezuela, e os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8, e também internet, e também em todos os meios de comunicação e os que estarão lendo depois essa atividade. Para esta ocasião, de hoje, sexta-feira, 22 de dezembro deste ano, 2023, vamos buscar uma escritura das que leu o Dr. William Soto Santiago nessa mensagem que estaremos ouvindo e escutando, titulado O Nascimento de Jesus Cristo, que foi pregado em 21 de dezembro de 2014, aqui em Cayey, Porto Rico. Nos diz no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1, versículo 18. Nos diz, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E ele escreve ali Jesus e seu tempo. José, seu marido, como era justo e não queria difamá-la, queria deixá-la secretamente. Projetando ele isso, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e será seu nome Jesus. Vejam aí o anjo que colocou esse nome nesse menino foi o arcanjo Gabriel. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E despertando José do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E ele escreve ali, anjo do Senhor. Mas não a conheceu até que ela deu à luz um filho e ele lhe pôs o nome de Jesus. O nascimento de Jesus Cristo. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem: vimos sua estrela que foi pregado em 16 de dezembro de 1963. Neste folheto em espanhol, na página 5, nos diz: Agora, Deus nunca faz nada sem antes primeiro mostrar um sinal. Ele nunca foi culpado de ter feito algo sem antes ter declarado pelo seu sinal. E estes magos disseram: vimos sua estrela no leste. E eles estavam no leste, o qual era a Babilônia. Quando a viram, pois ela estava ao leste de Jerusalém. E 2 anos depois, estavam no oeste, dizendo: e viemos a adorá-lo. Agora vejam na mensagem os dons de Deus. Sempre encontram seus lugares. Ali nos diz nosso irmão Branham, na página 32. E o escrito ali, vejam,
Pai Celestial, pode o cristão, podem as pessoas verem hoje que aquele é esse grande presente, e muitos aqui nesta noite, mais de uma dúzia, suponho, levantaram suas mãos que eles queriam receber o Espírito Santo, que assim como os homens sábios, talvez nenhum do resto da congregação ainda verá o que acontece. E essa estrela, esta luz mística, passou sobre os observatórios por 2 anos, onde as pessoas ainda observavam o tempo. Então, as 4 vigílias. Escreve aí, luz mística. Eles observavam o tempo pelas estrelas. Nenhum historiador escreveu daquilo. Ninguém conheceu nada sobre aquilo. E até aquilo estava ali. E estes homens sábios, com seus presentes apropriados, foram guiados através daquilo. Permita que aquela mesma luz chegue dentro de cada coração aqui, nessa noite, que seja presente. E ele escreve ali, estrelas em linha. Hoje, Lutero, Wesley e William Marion Branham. Vejam a estrela que foi mostrada no céu, onde os magos viram esse sinal, como hoje são esses mensageiros em linha, porque os mensageiros das eras são representados em estrelas. E vejam, coloca ali Lutero, Wesley e William Marion Branham. Aí está o sinal em linha para o cumprimento que seria depois da sua segunda vinda. Deus o mostrou assim, nessa forma também. Vejam. Continua dizendo, página 5 da mensagem, vimos sua estrela. A tradição cristã nos ensina que os homens sábios chegaram a um estábulo onde estava um menino recém-nascido deitado numa manjedoura. Mas isso não é assim. A Escritura ensina o contrário disso. A Escritura diz que eles encontraram uma criança, não um recém-nascido. Herodes degolou todas as crianças de 2 anos de idade para baixo. Vem agora, tudo o que tiveram que viajar por camelo para chegar lá, levou exatamente 2 anos para completar a viagem, descendo ao longo do rio Tigre e cruzando. Vimos sua estrela quando eles estavam no leste e viemos ao oeste para adorá-lo. Agora note, o verdadeiro dia de Natal foi mudado, e sobre isso poderíamos discutir, porque nada sabemos disso. A maneira como tomamos o Natal, se alguma vez o estudou, o tomamos da concepção que a Igreja Católica Romana tem do que o Natal foi. De fato, Cristo não podia ter nascido. Cristo não poderia ter nascido no dia 25 de dezembro e estar isso de acordo com a Escritura, porque há cerca de 1 metro de altura de neve na Judéia nessa época do ano. Vem assim que não podia haver pastores nas montanhas e nos arredores, porque seria contrário a toda a natureza. Ele veio na harmonia com a natureza, porque Deus tem leis e essas leis não podem ser mudadas. Quando o sol entra, você não pode dizer, bem, não sairá pela manhã, mas sai. Verão, inverno e demais são leis de Deus que Ele ordenou, e cada uma delas opera perfeitamente. Agora, voltemos ao dia do nascimento. Ele talvez nasceu em abril ou maio. E ele escreve ali, Jesus nasceu em abril ou maio. E desenha uma estrela de Davi ali, isto no livro de inglês, em inglês. E num estudo bíblico, também num extrato assim, que colocaram este mesmo. Eu coloquei esse extrato, e aí nesse extrato ele escreve, neste estudo bíblico, os cordeiros nascem em abril ou maio, e nos estábulos.
Continua dizendo, agora voltemos ao dia do nascimento. Ele talvez nasceu em abril ou maio. Ele era um cordeiro. E cada coisa provou que ele seria um cordeiro. Essa foi a razão pela qual ele nasceu numa manjedoura, num estábulo, e não num lar. Porque os cordeiros nascem nos estábulos, na palha e essas coisas, e não dentro de casa. Quando ele foi tomado para ser crucificado, ele foi guiado até lá. Recorde, como você guia a ovelha. Se fôssemos ao matadouro que está por aqui, poderíamos ver que eles têm um bode, ou algo que guia a ovelha para ser sacrificada. A ovelha não vai por si mesma, tem que ser guiada. Em toda situação, ele foi assim que, de acordo com sua natureza, ele teve que ter nascido no tempo que os cordeiros nascem. Isto é, em abril, vem? É mais ou menos o tempo quando ele nasceu. Mas então, quando o cristianismo foi incorporado ao romanismo e foi misturado em Niceia, eles tinham, neste então, o Deus Sol, Júpiter, o Deus Sol de Roma, e seu nascimento tinha sido mais ou menos ao redor de 25º dia de dezembro, porque o circo romano começava no 21º dia e continuava até o 25º, celebrando nesse dia o nascimento do Deus Sol. Assim como resultado dessa mistura de romanismo pagão com o cristianismo, eles concluíram: façamos deste dia o nascimento do Filho de Deus, e assim, dessa maneira, todos podemos estar de acordo, vem? Sempre foi assim nos sistemas, de comprometer a verdade. Todo o tempo foi assim. E nos diz, na mensagem Os Dons de Deus, na página 4 também nos fala algo com relação ao nascimento. Página 4 e 5 diz: e olhei e soube que isso é olhando para trás, agora até abril. O Senhor me permita viver bastante, chegarei aos 55 anos, vem? Eu sei, mas olhando, recordando minha vida, e me pergunto onde aconteceu. Desde os seus primeiros pequenos natais, quando pendurávamos nossas meias, provavelmente recebíamos uma laranja e 2 ou 3 pedaços de doces ciscados. Isso para nós era um grande Natal, mas vocês sabem, esses rapazes, eles olham para os seus presentes. Nós encontramos que o Natal é para principalmente crianças, eles estão atentos a isso hoje em dia. Isso se tornou para as crianças. Mas realmente deveriam ser adultos. Deveriam estar ensinando aos seus filhos o que realmente é o Natal. E totalmente não creio que Cristo pôde ter nascido em dezembro 25 na Judéia, porque é mais frio que aqui agora mesmo, vem? E como os pastores puderam apacentar suas manadas pela noite, e então as contribuições de tudo, e Maria tendo que vir de tão longe daquele caminho de lá de Belém da Judéia para Jerusalém, o melhor para os impostos, eu dificilmente poderia crer nisso. Se aproximem. Eu creio que ela chegou em Nazaré, e então como isso pode ter sido feito, não pode ter sido feito, mas creio que Cristo nasceu na primavera. Porque, de qualquer forma, ele era um cordeiro, vem? E notem, ele nasceu num estábulo e não numa casa. E quando o levaram para a cruz, os outros, até onde sabemos, que não diz nada sobre ele guiando a eles, mas eles o guiaram. Vocês sabiam que um cordeiro ou uma ovelha tem que ser guiado ao matadouro? Tem que ser guiados ao matadouro. Ela não irá ao matadouro, escreve ovelha. Você tem que guiá-la até ali. E normalmente é uma cabra que guia a ovelha. Escreve cabra. Nos matadouros, eles têm uma cabra. A cabra caminha por essa rampa até que ele consegue que as ovelhas caminhem por essa rampa para que sejam sacrificadas. Então a cabra pulará para fora, mas quando chega o tempo de matar uma cabra, ela realmente arma um escândalo.
ela tem que entrar, porque você não ocuparia. Mas é uma coisa como a ovelha tem que ser guiada. E ele foi guiado para o matadouro. Eles o guiaram. Ele foi um cordeiro. Eu creio nessa forma, plenamente, dessa maneira como na natureza. Que os cordeiros nascem em março, abril, algum momento por aí. Não depois de maio. E eu creio que foi algo antes de março e depois de maio. E eu não creio que foi algo antes de março e depois de maio, por aí perto. Aí está mais ou menos colocando o irmão Branham quando foi o nascimento de Jesus. Agora, vejam também nessa mesma mensagem pela página 25. 24 por aí, 24 embaixo, vejam, diz. Agora Deus guiou os magos porque eles tiveram os presentes corretos. Deus criou esses homens sábios porque eles tinham o presente correto e identificado para identificar seu filho. Aí ele escreve homens sábios hoje. O captam. Homens sábios de hoje, sábios no nome do Senhor. Não com alguma coisa fictícia, mas com o presente que Deus prometeu para este dia. E Deus os guiará vocês para identificar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e escreve Elias, e para sempre escreve Moisés. Aí estão vocês, homens sábios. Deus guiou esses dons porque aqueles eram os presentes para identificá-lo. Homens sábios hoje que podem olhar mais além da igreja e de todas as coisas do mundo para a palavra viva de Deus. E Deus identificará seu filho pela sua palavra, porque isso é o que ele é. Eu e meu pai somos um. E no princípio era a palavra, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E a mesma palavra hoje, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E um homem sábio segue isso, porque isso é o que Deus cuida para ele mesmo se identificar por isso. Amém. Um presente, um verdadeiro presente identificado de Deus. Deus o dá à terra, uma coisa como essa, pela qual ele se identificar. E escreve o presente de Deus à humanidade. E desenha uma estrela de Davi. E nisso foi como Cristo se identificou. Por ouro, mirra e incenso. Por esses homens mostrando por sombra prévia o que seria sua vida. É uma parte atrás dessa mesma mensagem que ele define ali, escreve: ouro é igual divindade, incenso é igual serviço, mirra é igual morte. Divindade manifestada para serviço, para morrer e poder redimir a nação, porque ele foi para salvar seu povo do seu pecado. Não podia salvar o mundo, salvar seu povo dos seus pecados. A Bíblia diz aqui, para que em seu nome os gentios creiam. Vem? Os gentios creiam em seu nome. Amém. Em outras palavras, a noiva. Os chamados fora dos gentios estarão crendo no nome de Jesus Cristo. Em seu nome os gentios crerão. Agora Deus os guiou, pois eles estavam, os presentes que eles estavam oferecendo estavam adequados ao tempo. Notem, enquanto eu digo Deus tem, o indivíduo, sua palavra no começo em Gênesis, posso tomar Gênesis e mostrar a vocês cada era na Bíblia, até esta era aqui. Todos os serviços e coisas que temos hoje, posso mostrar exatamente onde foi em Gênesis, vem? Deus deu sua palavra, um tanto aqui, um tanto aqui, um tanto aqui, para cada era. E então ele enviou um profeta ungido para fazer com que aquela palavra se cumprisse. E isso é para vindicar o outro que vinha. Veja. Aí ele escreve. Vamos ler um pouquinho mais. Vejam como o Messias sempre é vindicado. Cada profeta em sua própria vida, seu próprio ser, a palavra que foi dada para aquele dia. Ele veio e cumpriu aquela palavra escrita e predisse de outro que viria
queria ser. E cada um deles falou dele. Amém. Porque ele era a plenitude. Ele era a cabeça dos profetas. Ele era a palavra de Deus. Ele era os profetas. Amém. Aí está ele. Notem quão maravilhoso que ele foi. Cada um daqueles profetas. E ele escreve: Jesus era a plenitude dos profetas. E neste outro lado escreve: os profetas anunciam o próximo que virá. Ou seja, quando isso lemos ontem, vamos ver aqui na mensagem a palavra falada, essa semente original, tem uma partezinha ali, desse escrito, desse folheto da página 69 desse livrinho, dessa mensagem. Que ele escreve: o sinal que tudo terminou é quando um profeta deixa o campo de serviço e se vai. Por quê? Vejam o que nos diz aqui, que eles falam desse próximo que virá. Ou seja, um fala do outro, mas em Cristo, vejam, estavam todos reunidos em um. Em Jesus estavam reunidos todos que tinham falado dele do Antigo Testamento. Há um escrito também que ele coloca assim: para o fim do tempo, diz de Moisés e Elias, é falado deles, todos os mensageiros, anjos mensageiros, e neles estão, nesse ministério estão todos os profetas. Agora vejam, continua dizendo, então, quando ele veio, ele era a plenitude de todos os profetas manifestados, porque eles eram a palavra do Senhor. E ele mesmo disse: se vocês chamaram Deus aqueles a quem veio a palavra de Deus, como podem me condenar quando eu digo que sou o Filho de Deus? Vejam, até aqueles naquela era foram identificados como deuses. Deus mesmo chamando os deuses. O que eram eles? Eles eram manifestações da sua palavra. E aqui estava ele, a plenitude da palavra, divindade personificada, divindade manifestada em carne. Agora vejam, nessa mensagem, as coisas que acontecerão, que foi pregado em 1º de fevereiro de 1997 em Fusagasugá, Colômbia, nos diz nosso irmão William: agora Deus fez promessas para a sua igreja para este tempo final. E vejam vocês, o nascimento de Cristo por uma virgem. Agora aquela virgem estará representando uma virgem pura, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que na mensagem dos selos, página 368, nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo: a noiva está em angústia para dar a luz a Cristo. Isso está no livro dos selos. Vamos ver ali. Na página 368, nos diz: por isso nós também estamos em angústias. A noiva está em angústia para dar a luz a Cristo Jesus. Tudo está em angústia, gemendo, porque algo está a ponto de acontecer. E este sexto selo dá lugar a tudo isso. Oh, irmão, será um tempo quando acontecerão todos os terremotos, as estrelas cairão do céu, haverá erupções vulcânicas, e nisso a terra se renovará. A lava vulcânica brotará do centro da terra, e então se distribuirá por todos os lados enquanto a terra gira. Agora vejam o que é que dá lugar a isso, diz o sexto selo. E vejam o que ele nos falou e nos escreveu, nosso irmão William, nosso irmão Branham falou, e nosso irmão William ali escreve que foi, vamos ver aqui, na mensagem, a união invisível da noiva de Cristo, onde diz, página 40,
Agora anotem a palavra ungida do seu dia, da qual vocês são uma parte por predestinação. E ele escreve ali, Elias, porque foi em sua quarta manifestação. E escreve Moisés Elias e escreve sexto selo. E Jesus é igual ao sétimo selo. Vejam o que dá lugar a tudo isso. O cumprimento do sexto selo e sétimo selo, o qual é a vinda do Senhor. A vinda do Senhor, o que é o sétimo selo para a igreja, é a sétima trombeta para Israel. Moisés e Elias. Agora continua dizendo o nosso irmão William. E na mensagem das eras, por aí, página 190, 191, e podem começar desde a 180 e algo por aí, nos fala também que haverá uma igreja virgem, uma noiva que será um instrumento de Deus para o cumprimento dessas promessas, e que haverá uma disputa, assim como houve uma disputa no Monte Carmelo. Vamos ver ali no livro das eras, la página 100 la 180. Deixe a 180. 180 e 188, 188, mas o outro é a 186. Por aí onde vamos começar a ler. Diz qualquer vida que estava na semente veio na planta e depois no fruto. Isso está no livro das eras editado. A mesma lei se aplica à igreja hoje em dia. Qualquer semente que começou a igreja virá e será igual à semente original, porque é a mesma semente. Nestes mesmos dias, a verdadeira noiva igreja, a semente de Cristo, chegará à pedra fundamental. Ele escreve ali a palavra, os selos. E ela será a super igreja, uma super raça, à medida que se aproxima dele. Eles que estão na noiva serão tanto como ele, que estarão em sua própria imagem. Isto é, de maneira para serem unidos com ele. Eles serão a mera manifestação da palavra do Deus vivente. E escreve para hoje. Denominações não podem produzir isto. Semente equivocada. Eles produzirão seus credos e dogmas misturados com a palavra. Este cruzamento produz um produto híbrido. Neste outro livro, chegará a pedra fundamental, aí desenha uma pedra angular e a flecha para a pedra angular. E onde diz, mesma imagem, escreve teofania. O primeiro filho Adão era a palavra semente falada de Deus. Lhe foi dada uma esposa para se reproduzir. Para isso foi dado a esposa para se reproduzir, para produzir outro filho de Deus. Mas ela caiu. Ela caiu por meio do cruzamento por causa dela. Ele morreu. Por causa dela, ele morreu. O segundo filho, Jesus, também uma palavra semente falada de Deus. Foi dado uma noiva assim como foi Adão. Mas antes que ele pudesse se casar com ela, ela tinha caído também. Ela, como a esposa de Adão, foi colocada à prova para ver se creria na palavra de Deus e ter vida, ou duvidar da palavra e morrer. Ela duvidou. Ela deixou a palavra. Ela morreu. Ele escreve ali, teu primeiro amor. De um grupo pequeno da verdadeira semente da palavra, Deus apresentará a Cristo uma noiva querida. Ela é uma virgem da sua palavra. Ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo nem dogma feito pelo homem. E por meio dos membros da noiva será cumprido tudo prometido de Deus que seria manifestado na virgem. A palavra de promessa veio à Virgem Maria, mas essa palavra de promessa era Ele mesmo, que seria manifestado.
Deus foi manifestado. Ele mesmo atuou nesse tempo e cumpriu sua própria palavra de promessa na Virgem. E aí escreve Deus encarnado. Foi um anjo quem tinha trazido a mensagem, mas a mensagem do anjo foi a palavra de Deus, Isaías 9:6. Ele, nesse tempo, cumpriu tudo o que estava escrito sobre ele, porque ela aceitou sua palavra, ou seja, aceitou a palavra do anjo. Os membros da noiva virgem o amarão e eles terão seus potenciais, porque ele é sua cabeça e todo o poder lhe pertence. Eles são sujeitos a ele, assim como os membros do nosso corpo são sujeitos à nossa cabeça. Note a harmonia entre o Pai e o Filho. Agora vejam aqui, vamos a detener um momentito. Agora vejam aqui, vamos nos deter um momentinho, porque vejam, esse anjo que deu essa mensagem a Maria allá, a Maria lá, sabemos que foi Gabriel, o anjo do Senhor. E vejam, na página 11, em inglês na página 12, diz, e depois notamos também que ela, depois que teve essa visita, estava tão regozijada pela mensagem do anjo, que se dirigiu caminho às regiões montanhosas da Judéia, de Nazaré, onde ela tinha nascido. A cidade de Nazaré é uma cidade pequena, insignificante. E quando chegou lá, sua prima Isabel também ela ia ser mãe. Tinha ao redor de 6 meses de gravidez. Ela, quem tinha sido chamada estéril. Seu esposo, Zacarias, era um sacerdote no templo e um dia, enquanto estava movendo as ofertas, melhor dito, movendo o incenso aceso sobre as orações que o povo tinha feito lá de fora, que tinha feito ao povo fora, Gabriel, o anjo do Senhor, lhe apareceu. Agora, ele não tinha visto nada sobrenatural por anos e anos, e centenas de anos, mas veja aqui, se levantou esse anjo, Gabriel, o anjo do Senhor, ao lado direito do altar, e disse que sua esposa conceberia e daria à luz um filho, e que chamaria, seria seu nome João. E todos conhecemos a história. E quando Gabriel também, 6 meses depois, visitou Maria em Nazaré, e disse o que tinha e disse o que tinha acontecido à sua prima Isabel. E então, Maria tendo este grande segredo em seu coração do que ia acontecer, se encaminhou rapidamente para as montanhas para ver sua prima. Isabel tinha se ocultado porque não queria aparecer diante dos homens na condição que estava. E tinha se ocultado por 6 meses. Agora vejam. Este anjo que aparece ao sacerdote Zacarias é o mesmo que aparece a Maria e depois a José em sonhos. E ele escreve ali, no inglês escreve Gabriel, o anjo do Senhor. E escreve Apocalipse 1, do 1 ao 3, 19, do 1 ao 20, e já sabem essas escrituras, 22:6, 22:16. 22:16, veja que diz: Eu, Jesus, envio meu anjo para vos certificar essas coisas nas igrejas. Se esse anjo é Gabriel, ou seja, o Espírito Santo, o anjo do Senhor, o qual apareceu neste tempo final à sua igreja, dando a conhecer as boas novas, pois aí é onde vemos essa parte que lemos ontem, mais embaixo de onde agora voltamos a citar, que ele diz que quando a palavra ungida desse dia, na página 40 da mensagem, a união invisível da noiva de Cristo, onde ele diz
Agora note a palavra ungida do seu dia, ou da qual vocês são uma parte por predestinação, quando você imediatamente, como novo, quando ouviste isso, rapidamente soubeste que era uma águia. Percebeste, também percebeste que, para começar, não era uma galinha denominacional. Aí, em outra versão que diz, não era uma galinha denominacional. Vejam que tão pronto como esse sétimo selo, que é a vinda do Senhor, está sendo cumprido no meio da sua igreja, do qual foi falado e precursado pelo reverendo William Branham, e foi revelado por meio da mensagem das boas novas desse poderoso arcanjo Gabriel, pois, consequentemente, tem que estar buscando na terra o cumprimento do que foi profetizado, precursado, e do que foi essa mensagem dessas boas novas que nos trouxe esse anjo de Apocalipse 22:16. Que vejam que essa escritura tem também outros cumprimentos mais, porque as escrituras têm múltiplos cumprimentos. Mas neste caso, vejam como ele coloca aí Apocalipse 22:16, que esse é o arcanjo Gabriel anunciando ao sacerdote Zacarias e à Virgem Maria essas boas novas desse filho, por exemplo, em Maria, esse filho que nasceria, e dando as boas novas e dizendo tudo o que seria esse filho. Agora, o irmão Branham nos falou que esse anjo, esse arcanjo, anunciou, vamos na página 33 do livro de citações, o parágrafo 282, onde nos diz, e em pé ali estava um anjo, o poderoso Gabriel. Ele é um mensageiro aos judeus. Recordem, Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo. O anjo Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. A Bíblia disse assim, e escreve, Gabriel é igual, anuncia a segunda vinda de Cristo. Por isso é que ele disse ali, fui enviado da presença de Deus para dar essas boas novas, e quanto mais rápido der, mais rápido posso ir à casa de meu Pai Celestial. Vejam como tudo é paralelo. Mas é tão simples que as pessoas não podem identificar esse cumprimento quando Deus está realizando isso que foi falado, profetizado que aconteceria. Mas somente aqueles que reconhecem esse cumprimento, então, são identificados como as águias. Os demais não vão conhecer esse mistério porque não têm essa percepção profética. Agora, vejam, se anuncia e anunciou a primeira vinda do Senhor, Gabriel, e diz que anunciará a segunda vinda do Senhor, pois temos que buscar e identificar neste tempo quem é o precursor. Lá, identificamos o precursor, o qual foi João Batista. Aqui, identificamos o precursor, o reverendo William Marion Branham, com o espírito e ministério de Elias em sua quarta manifestação na América do Norte. Para os que desejarem recebê-lo, o reverendo William Marion Branham foi o precursor da segunda vinda do Senhor. E quem foi quem trouxe lá, em sua primeira vinda, as boas novas? A Maria, a qual estaria dando a luz a esse filho, Gabriel. E o identificamos como o arcanjo Gabriel. E viemos aqui, e é preciso buscar o paralelo do que foi sua primeira vinda. E buscamos aqui, já temos o precursor. Agora, onde está? Esse que o irmão Branham disse, que anunciaria a segunda vinda? Pois é preciso buscar no meio do povo alguém que estivesse no meio do povo, depois do precursor, anunciando essas boas novas. E o identificamos como nosso amado irmão e amigo William Souto Santiago, trazendo as boas novas a Maria, a igreja noiva, neste tempo final,
revelando que estaria nascendo a ela. E já o identificamos. Depois vamos lá e vamos ver quem foi que falou. O precursor, de quem foi que falou o precursor? De quem foi que falou? Esse arcanjo Gabriel, e o vemos identificado ali como Jesus, o precursado. E aí estão os três. Viemos aqui e fazemos o mesmo. Já identificamos o precursor e identificamos esse poderoso arcanjo que veio nos dar, dando-nos as boas novas, mas agora, onde está o precursado? Onde está o cumprimento do que eles falaram? Pois tem que buscá-lo no meio da sua igreja, na parte de cima, no topo, na era da pedra angular. E aquele do qual precursor e daquele do qual se falou as boas novas, que nos trouxe esse poderoso arcanjo, que esteja cumprindo as promessas da vinda do Messias no meio do seu povo, pois Messias, Cristo é uma pessoa ungida, ou ungido de Deus com o Espírito de Deus. Pois aí, automaticamente identificamos o precursado, o qual vem neste tempo final para dar a fé de rapto. Vejam, simples que é tudo. Tudo é simples e tudo isso na etapa da era da pedra angular, em uma nova dispensação, a dispensação do reino, e com a mensagem do Evangelho do Reino, trazendo a fé de rapto, como foi precursado, como foi anunciado pelo arcanjo, e como está sendo cumprido no meio da sua igreja nesse tempo final, numa grande carpa catedral. E aí, estaremos identificando esse personagem. Lá veio com o nome de redenção, Jesus. E em sua segunda vinda vem com um nome que ninguém entende a não ser ele mesmo, nome de reclamação. Agora, vamos continuar aqui mais adiante, onde paramos na página 187, aqui a 189. Diz, notem a harmonia entre o Pai e o Filho. Nessa parte onde ele diz, foi um anjo quem tinha trazido a mensagem, ele escreve ali Gabriel. Notem a harmonia entre o Pai e o Filho. Jesus nunca fez nada assim que primeiramente fosse mostrado do Pai. João 5,19. Essa harmonia agora deveria existir entre o noivo e a noiva. Ele ensina a ela sua palavra de vida. Ela recebe e nunca duvida. Assim que nada pode danificar nem a morte. Porque se a semente fosse semeada, a água fará brotar de novo. Aqui está o segredo dessa coisa. A palavra está na noiva, assim como esteve em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que Ele quer que seja feito com a palavra. Ela realiza o mandamento da palavra em seu nome, porque ela tem o assim diz o Senhor. Então a palavra é vivificada pelo Espírito e chega a acontecer. Assim como uma semente que é semeada e regada, chega à colheita madura, cumprindo seu propósito. Aqueles que estão na noiva, vamos ver aqui, se escreve. Ele desenha uma pedra angular e escreve mente. Aqueles que estão na noiva fazem somente sua vontade. Ninguém os pode fazer que procedam de outra maneira. Se não tem o assim diz o Senhor, ficam calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. E escreve de hoje, ele não completou toda a sua obra quando estava aqui no seu ministério terrestre. Assim que agora atua em e por meio da noiva. Ele escreve ali o Espírito Santo em e pela noiva. Atua, opera. Ela sabe isso, porque não era o tempo para fazer certas coisas que agora têm que ser feitas. Mas ele agora cumprirá por meio da noiva aquela obra, e escreve Leão, que deixou para este tempo em particular. O que vai cumprir Deus por meio da noiva?
o cumprimento desse filho prometido para que realize essa obra de reclamação. Lá foi para realizar a obra de redenção na cruz, aqui é a obra de reclamação. Lá foi como cordeiro, aqui como leão. Aquela obra que deixou para este tempo em particular. Agora, vejam, o irmão William nos fala ali, diz que também diz que haverá uma batalha no Monte Carmelo, do qual, nessa mensagem, a palavra é a semente original, também ali nos fala uma partezinha dessa batalha, diz na página 68, diz então, na chuva tardia virá um Monte Carmelo, uma batalha. Bíblia cumprida ao pé da letra. João Batista, seu mensageiro, diante da sua face, Malaquias 3, plantou uma chuva temporã e foi rejeitado pelas igrejas das denominações, os fariseus e os saduceus. Em seu dia, Jesus veio e teve uma batalha no Monte da Transfiguração. Este precursor dos últimos dias semeará a chuva temporã. Jesus será, e escreve, com Moisés e Elias. Jesus será a batalha entre as denominações, entre denominações e credos. Qual é sua palavra? Ele escreve a batalha. Quando ele vem, a batalha, o rapto da sua noiva. O primeiro foi no Monte Carmelo. O segundo foi no Monte da Transfiguração. O terceiro será no Monte de Sião. Glória. Escreve Apocalipse 14, do 1 ao 9. E escreve Monte Carmelo, Monte da Transfiguração, Monte de Sião. Agora continua dizendo nosso irmão William, nessa mensagem que estamos lendo, das coisas que acontecerão, diz, e assim como houve outras batalhas em outros montes, para o último dia haverá uma batalha, e essa batalha será no Monte de Sião, e será a batalha entre Cristo e as denominações. Ou seja, que a batalha será a segunda vinda de Cristo. Vejam como tudo isso está se cumprindo nesse tempo final. E vai numa escala cada vez mais, vai subindo, mas começa primeiro na casa, em casa. E em tudo isso que está prometido, vejam vocês, a igreja do Senhor Jesus Cristo no tempo final terá o Filho prometido. Quando nos diz nosso irmão William que a igreja terá esse filho prometido no tempo final. O filho de Abraão em seu meio, ou seja, o cumprimento da promessa feita a essa virgem, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque a Virgem Maria tipifica a igreja do Senhor Jesus Cristo. E vejam vocês, ela é da descendência do rei Davi. Maria é da descendência do rei Davi. E por meio dela nasceu Jesus. O cumprimento da primeira vinda do Messias. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é descendente do rei Davi por meio de Jesus Cristo. E essa é a casa de Davi, casa de príncipes, a qual Deus edificou. Na mensagem também de uma introdução, de uma das introduções que ele deu para os temas que estavam sendo vistos nesse tempo, já isso foi em 25 de março de 2018, nosso irmão William, onde nos dava as introduções ali desde a sua casa, do tema Israel, eis que teu bem vem a ti, isso está no tomo Por Amor aos Escolhidos. Vejam, nesse domingo 25 de março de 2018, nos diz nosso irmão William, neste extrato, para essa mensagem que iríamos colocar, diz, é para este tempo final que o Messias, o ungido, chamado Cristo, virá como rei. E Israel o receberá como rei, porque ele é o rei dos reis e senhor de senhores. Portanto, há uma bênção grande para os judeus, para o tempo final no qual nos correspondeu viver. Para Israel, Deus enviará as duas oliveiras que são os ministérios de Moisés e Elias. Agora vejam na mensagem, os dons de Deus também nos diz uma parte aqui, na página 8,
Na página 8 nos diz embaixo, 8 e 9 diz, e o que fez Cristo, a vida que tinha para viver eternamente, Ele a derramou das suas veias sobre a terra, sua vida natural, sobre a terra como um sacrifício de pecado por nós. E como os gentios, hoje homens de honra, homens grandes homens, tomam a espada e se levantam lá e cortando através dos seus caminhos para conseguir a bebida fresca para Cristo nosso Davi, que não é muito popular hoje, mas nosso Davi, sabendo nós que ele vem em poder, ele vai pisotear cada nação sob seus pés assim, e os governará com vara de ferro. E um real valente homem se levantando com a palavra de Deus, cortando de lado valentemente, porque sabemos que ele vem em poder. E ele escreve ali, um valente. E escreve Daniel 2, 35 a 45, 7 do 17 ao 25 de Daniel, e também escreve Apocalipse 14, 17 ao 20, 19 do 11 ao 21, 11 do 15 ao 19, e várias escrituras ali. Agora veja o que continua dizendo aqui nosso irmão William, nessas palavras que ele deu dessa introdução. Elias precursando o caminho entre os judeus e chamando e juntando os escolhidos de Israel, que são 144 mil predestinados, eleitos de Deus, eleitos por Deus, escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. Portanto, este é um tempo muito importante para o povo judeu. Também verão o ministério de Moisés novamente manifestado no meio de Israel. Porque o Messias que Israel está esperando e que Deus prometeu será um profeta como Moisés. O que Israel está esperando? O Messias ungido. Como está esperando? Que será um profeta, como Moisés, ou seja, um profeta dispensacional. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Tem que estar o povo olhando e buscando esse cumprimento hoje. Portanto, Israel desperta a realidade do programa divino a favor de Israel para este tempo final. Despertará, verá o rei que vem a Israel, ao rei desejado, um judeu da tribo de Judá, descendente do rei Davi. De onde? E de que tribo virá? Da tribo de Judá. Com razão. Ele dizia, diga que tu és da tribo de Judá. Portanto, Israel, verás o Messias príncipe, que governará, que reinará sobre Israel e sobre todas as nações. Em uma mensagem, nosso irmão Branham nos fala na mensagem A Divindade Explicada, página 18 e 19, vejam, diz, agora, se vocês notarem, não há lugar, se nós temos 3 deuses e somos pagãos. Agora nós sabemos isso. Como o judeu disse para mim uma vez, quando eu estava falando com ele, disse, qual deles é o seu Deus? Qual é o seu Deus? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Qual é o seu? E eu disse, pois não há 3 deuses. Ele disse, você não pode cortar Deus em 3 pedaços e dá-lo a um judeu. Eu disse, não, Senhor. Eu disse, quando John Rain foi curado de cegueira lá em Fort Wayne, você sabe, e este certo rabi aqui em Mishawa ou em Benton Harbor, ele disse, você não pode cortar Deus em 3 pedaços e dá-lo a um judeu. Eu disse, certamente que não. Eu não faço. Eu disse, Rabi, seria difícil para o Senhor crer nos profetas? Ele disse, não. Eu disse, em Isaías 9:6, de quem ele estava falando? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, será chamado Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. Ele disse, esse era o Messias.
Eu disse, então, Rabi, que relação o Messias será com Deus? Ele disse, ele será Deus. Isso é o que eu pensei. Vem? Agora, vem vocês? Isso é exatamente correto. Isso é o que ele era. Isso é o que ele é. Isso é o que ele é. Assim que eu disse, diga-me agora onde Jesus falhou em cumprir exatamente o que o profeta disse que ele faria. E ele começou a chorar e a caminhar ao redor. E o irmão William ali escreve, na frente aí, se referindo a essa página, escreve, o Messias é Deus em carne. Agora, veja o que continua dizendo ali, nosso irmão William. Israel, eis teu rei vem a ti. Esteja desperto espiritualmente, porque eis que teu rei vem a ti. E vem a ti conforme as promessas divinas feitas para a vinda do ungido, do Messias, um profeta, como Moisés. Israel, teu rei vem a ti. Será um tempo de grande bênção para ti, Israel, porque eis que teu rei vem a ti. A promessa tão desejada da vinda do Messias se converterá em uma realidade para ti, porque eis que teu rei vem a ti. Isso foram essas palavras do nosso irmão William, ali nesse 25 de março de 2018, o qual lhes falou, nessa ocasião, vejam ali, a Israel. E está falando ao Israel espiritual e ao Israel terreno também. Porque está anunciando ali que estivessem atentos de que seu rei, ou seja, quem eles estão esperando, porque ele vem em sua segunda vinda como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele estaria cumprindo essa promessa como um profeta, como Moisés, um mensageiro dispensacional, que é o que o Israel espiritual está recebendo hoje. Por isso eles, quando o virem, dirão, mas o que faz lá, se este é quem estamos esperando? Vem? Mas ele não vem por eles, ele vem pela sua igreja, pela sua noiva, que está pronta para ser raptada. Mas falta essa fé de rapto, a qual está sendo dada, e os escolhidos, essas águias, quando vem o cumprimento e viram o cumprimento dessas boas novas, uma do cumprimento do que precursou o reverendo William Branham. 2. O cumprimento dessas boas novas do arcanjo Gabriel, quando já vem em cena. Isso que eles falaram, diz, isto era o que estávamos esperando, o que por anos nos falavam. E veja agora de uma forma tão simples como Deus está cumprindo. Eu agarro, eu recebo tua vinda, Senhor, neste tempo final, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em tua obra de reclamação. Eu dei as boas-vindas e podemos dizer, neste Natal, continuamos te dando, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, continuamos te dando as boas-vindas, como tu prometeste, como tu falaste pelo teu precursor, como tu falaste, por esse poderoso arcanjo Gabriel, nos trazendo essas boas novas. Recebemos tua vinda e demos as boas-vindas em nossas almas, em nossos corações. Bem-vindo sejas, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bem-vindo à minha vida. Te recebi e desejo que tu, com tua vinda, em breve me transforme, em breve me leve à ceia das bodas do Cordeiro. Cumpre em mim, ó Rei dos Reis, cumpre em mim tua vinda, cumpre em mim as promessas nessa nova dispensação, a dispensação do reino. O nascimento de Jesus Cristo. Nos colocamos em pé e deixamos assim, nessa ocasião, neste tema, o nascimento de Jesus Cristo, o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.